Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vamos abrir essas câmeras. Quero ver os rostinhos de vocês. Vamos falar hoje sobre um assunto aí. Assim, ele nem é super importante, não. Ele é essencial, que é resolução de questões. Gente, é essencial. Essencial. Esperar mais um minutinho só para o pessoal entrar. Vamos, então, já estamos aí com 7 pessoas. Maravilha. Boa noite, cheguei atrasada. Boa noite. Maravilha. Vamos lá, então, gente. Hoje nós falaremos sobre resolução de questões. Olha, eu acho que não existe nada mais importante no estudo para concursos do que a resolução de questões. Gente, não existe aprovação sem resolução de questões. Porém, eu não sou o tipo de pessoa que acredita que a gente é aprovado também só resolvendo questões, né? O chamado estudo reverso. Eu não acredito que ele nos dê conhecimento suficiente para ser aprovado. Você vai conseguir acertar muitas questões? Vai, mas só a resolução de questões eu não acredito que seja suficiente, tá? Ainda mais hoje em dia, que estamos aí em uma época que cada vez mais a nota de corte tem sido altíssima. Gente, os últimos concursos, né, que tivemos aqui, ó, e Prefeitura de Senador Canedo, Alego, Câmara de Goiânia, Alemes, tudo nota de corte 90%, 92%, 94%, né? Isso só não acontece um percentual tão alto assim quando é Sebrasp, porque o Sebrasp, assim, né, depende de como está no edital. Mas o Sebrasp, normalmente, uma errada anula uma certa, ou duas erradas anulam uma certa, né? Então, aí cai um pouco, mas ainda assim, cada vez uma nota de corte mais alta. Então, eu não acredito só no estudo reverso para nós sermos aprovados, mas a resolução de questões, ela é essencial. E eu vou trazer aqui algumas abordagens de como resolver questões ao longo aí da sua preparação, tá? Algumas já são muito conhecidas e outras não, tá? Então vamos lá. Questões. A primeira forma são faltou um O aqui. Questões de exploração. O que são as questões de exploração? Isso aqui, gente, é assim, você começou a estudar um assunto. Por exemplo, lá em direito administrativo. Atos administrativos. Você nunca estudou, você está começando a estudar, nunca estudou os atos administrativos. Antes de você começar a estudar a teoria, você vai lá no final do PDF, na lista de questões, e vai ler 5 questões, sem antes você ter tido nenhum contato com esse assunto. Você não vai fazer essas questões
com o intuito de acertá-las. Você vai fazer essas questões para elas te guiarem no seu estudo. Um exemplo é assim, quando você vai estudar ali controle de constitucionalidade também, direito constitucional. Às vezes você passa ali por certos assuntos e você pode pensar, não, isso aqui é só para eu entender, porque você ainda não fez questões. E quando você vai lá nas questões, você vê o tanto que eles pedem, às vezes, quórum, competência. Aí você fala, nossa, eu nem ia atender isso aqui. E quando você vai, primeiramente, nessas questões, como exploração, o seu cérebro já vai estudar o conteúdo de forma guiada. Gente, o nosso cérebro difuso, que é aqueles pensamentos que ficam, né? Aquele conhecimento, aquela informação, aquele pensamento que fica rodando ali sem necessariamente você estar focado nele, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Esse é um dos motivos por qual eu, na prova que tem discursiva, eu gosto de ler o tema da discursiva primeiro, para depois ir fazer a prova, para depois fazer. Porque, enquanto isso, o meu cérebro difuso fica ali processando, tá? E ele vai acessando conhecimentos que, às vezes, eu nem lembrava que tinha. Então, você vai folhear lá no final do PDF, 5 questõezinhas, vai ler a questão, vai ler a resolução, e aí você vai começar a estudar o seu PDF, tá? Você vai ver como que isso daqui é importante. Uma coisa que não tem a ver com resolução de questões, mas que eu gosto muito de fazer também quando eu vou iniciar o estudo de um assunto, é ir lá e ler todos os títulos e subtítulos daquele assunto. E aí eu já vou grifando, né? Uso uma cor para título, uma cor para subtítulo. Quando você tem essas informações de título e subtítulo, fazendo uma analogia, é como se você fosse assistir um filme tendo visto o trailer antes. Você já não assiste assim com um pouco mais de conhecimento, já começou a assistir um filme sem ter noção do que trata aquele filme? Você fica um tempão divagando assim, né? Até você pegar o fio da meada. Agora, quando você já assistiu o trailer, aquilo ali já é um terreno mais conhecido ali para o nosso cérebro e para a formação do nosso aprendizado, tá? Então, primeiro, questões de exploração. O segundo são as questões de fixação. Essas questões aqui são muito conhecidas e é o que a gente mais faz. E elas são essenciais, que são as questões que nós fazemos após estudar um assunto. Então, você estudou todo um conteúdo ali, concordância verbal e nominal. Estudou todo o conteúdo, assistiu todas as videoaulas. Aí você vai fazer as questões de concordância verbal e nominal. Importante, é muito importante que você tenha estudado a teoria primeiro. Elas, de fato, são as questões de fixação, tá? Porém, gente, as questões de fixação, você só tendo feito questões de fixação, é muito difícil você estar 100% apto a ser aprovado. Porque as questões de fixação, como que eu posso dizer? O resultado delas é um pouco viciado, sabe? Porque aquilo ali ainda está muito fresco na sua memória e, principalmente, você já sabe do que se trata. Você já sabe do que se trata.
E na prova não vem uma legenda na questão te falando qual que é o assunto. E às vezes vem questões com mais de um assunto. Vem questão mesclando vários assuntos. Então, ela é importante, você não pode pular as questões de fixação, mas elas ainda não te tornam 100% apto, tá? Teve uma pesquisa que ela foi feita com 2 grupos de alunos, né, de estudantes, na verdade, de estudantes. E um resolveu questões do mesmo assunto por um determinado tempo. Aí passou aquele tempo, vamos supor, 30 minutos de um assunto, 30 minutos de outro assunto, 30 minutos de outro assunto, tá? Ele viu 10 assuntos, mas ele viu cada um de uma vez. E aí, o outro grupo de alunos, ele fez questões dos 10 assuntos, mas misturado, de forma aleatória. O rendimento dos que fizeram esse tipo de questões de forma aleatória, dos 10 assuntos estudados em relação ao que fez ali cada assunto, ele foi 15% maior do que do primeiro grupo. Gente, 15% é muita coisa. Muita coisa. Porque aquele primeiro grupo, ele criou essa dependência de fazer a questão de algo que já era previsível para ele. Algo que já era previsível, sabe? Então, questões de fixação extremamente importantes, você não pode pulá-las. É com elas que você vai fixar o conteúdo, ver como que aquilo é cobrado, né? Porque você estudou a teoria, agora você vê como que é isso na prática. E aí nós temos o terceiro ponto, que são as questões cumulativas com resolução aleatória. Aqui ainda não são simulados. Aqui é, por exemplo, suponhamos que a gente está estudando uma determinada matéria, seguindo a ordem do curso, tá? Tem várias disciplinas que a gente segue, tá? Porque já está bem lógico ali a sistemática das aulas. Então, você foi estudando ali. Então, você estudou a aula 0, estudou a aula 1, aula 2, aula 3. Aí, ao invés de você ir lá e revisar só a aula 0, você vai lá e revisa a aula 0, a aula 1, a aula 2 e a aula 3 com questões aleatórias. Vai resolvendo de forma aleatória. E aí você vai incrementando isso a cada assunto estudado. Estudou mais um assunto? Faz mais uma bateria de questões de revisão com mais aquele assunto e todos os outros anteriores. Até você já ter estudado todo o conteúdo daquela disciplina, e aí você vai fazer questões aleatórias. Inclusive, para quem já finalizou uma disciplina inteira, se você teve um bom entendimento daquela disciplina, porque tem disciplina que às vezes a gente estudou uma vez ela completa, mas não serviu para muita coisa, não. Você precisa passar por ela toda de novo, tá? Como se não a tivesse estudado. Acontece isso muito em contabilidade. Normalmente você estuda uma vez, você fala, não vou ter que mudar de área, porque não estou entendendo. Aí estuda de novo e fala, tá, agora eu entendi, tá? Isso aí, gente, até porque o nosso cérebro, muitas vezes, ele precisa de um tempo para processar a informação. Aí, quando você vai estudar da segunda vez, gente, parece assim que tirou uma venda dos seus olhos, clareou, tá? Mas, às vezes, quando você já estudou uma disciplina toda,
compreendeu bem os assuntos, fez as questões de fixação de todos os assuntos. Aí você vai permanecer estudando aquela disciplina, né? E vai continuar nela no que a gente chama de ciclo de revisão. E aí você vai responder, pode fazer um cadernão de questões com todos os assuntos e resolvê-los de forma aleatória. Tá? O seu cérebro ele vai ficar o tempo todo ali sendo estimulado. Tá? Um outro experimento que teve, para vocês verem o tanto que a aleatoriedade ela faz com que a gente aprenda mais, um outro experimento foi também, pegaram 2 grupos de pessoas e eles tinham que colocar uma venda nos olhos e tentar acertar a cesta de basquete. O primeiro grupo, ele sempre tentava acertar a cesta de basquete a 3 metros da cesta. Então, ele jogava a bola com a venda nos olhos, tirava a venda dos olhos e via o que tinha sido, né? Onde que a bola tinha caído. O outro grupo, ele mesclava entre 3 metros e 4 metros, 3 metros e 4 metros, mas ele nunca sabia se ia ser 3, se ia ser 4. Se ia ser 3 de novo, se ia ser 4, 4, se ia ser 3, 4. E aí também, quando fizeram o teste final, todos tinham que jogar a bola de 3 metros. Qual que é a nossa tendência natural? Achar que aqueles que toda vez treinaram a 3 metros se sairiam melhor. Mas não, aqueles que treinaram de lugares diferentes, de 3, 4 metros, eles tiveram um rendimento quase 30% maior do que aqueles que treinaram só a 3 metros. Porque eles aprenderam a lidar com o inesperado. Entende? Então, essa aleatoriedade faz muito sentido. E aqui, gente, entra uma coisa que eu sempre falo para vocês sobre o desconforto. Muita gente chega falando que só consegue estudar por videoaula. Quem já falou aqui isso? Não precisa ter vergonha. Pode levantar a mão. Quem já chegou falando que aprende melhor por videoaula? Sabe o que é isso, gente? É porque a videoaula ela é mais confortável, tá? E aqui eu não estou falando que a videoaula é errada. Todo mundo aqui sabe que eu não compro essa ideia de que a gente só aprende de uma forma. Tá aí, né? De forma um pouco mais argumentada e científica do porquê que não tem como você falar que só um método é certo ou errado, ou o outro é errado. Então, aqui entra essa questão do desconfortável, tá? Se você só estudar de um jeito, é confortável. Quando você muda o jeito, é desconfortável. Vocês já viram aqueles exercícios, aqueles joguinhos que falam, por exemplo, o mouse? Você tem que tentar usar o mouse com a outra mão. Gente, eu sou destra. Ó, não consigo nem mexer o mouse direito com a minha canhota. E quando a gente faz isso, a gente acessa áreas poderosas ali do nosso conhecimento, do nosso cérebro, que vai gerar sinapses mentais que vão te tornar muito mais inteligente. E a gente chama isso de neuroplasticidade, tá? Então, a aleatoriedade, a mudança de formas de estudo, ela é extremamente benéfica e eficaz, tá? Então, terceiro, questões cumulativas com resolução aleatória. E o quarto, muito conhecido de vocês também, simulados gerais. Por que os simulados também são importantes? Porque o simulado, de fato, é para você simular o dia da prova.
E por isso, né, que até nós falamos que começaremos a ter os simulados mensais, gerais. Por isso que eu falei que é importante você fazê-los no sábado ou no domingo, pela manhã ou à tarde, né? Porque é o dia que é a prova, é domingo, tá? O sábado é mais parecido com o domingo. E você, de fato, gente, imprimir aquele simulado, tá? Ou, no máximo, fazer ali no tablet. Mas, assim, se não der de tudo, sentar e fazer ele inteiro. 4 horas direto. De caneta, Bic, preta, sabe? Sem lápis e borracha. Porque no dia da prova você não vai ter lápis e borracha. Você não vai poder ficar levantando toda hora. Você não vai poder fazer português, ir lá e almoçar e depois voltar e fazer as outras disciplinas. Então, o simulado geral, ele é muito para a nossa parte comportamental. Por que muita gente, quando está no estudo em casa, ela vai super bem e na hora da prova cai demais o desempenho? Porque ela não está adaptada àquele ambiente. A pessoa que também só consegue estudar no extremo silêncio, comece a tentar estudar com um pouco de barulho. Porque pode ser que no dia da sua prova esteja bastante barulhento. Ou pelo menos um pouco barulhento. Gente, eu já fiz prova assim com forrozão perto da escola, sabe? Acho que deveria ser até proibido. Mas já fiz. Já fiz prova em Cuiabá com ar-condicionado quebrado, sabe? Ou num lugar frio demais. Então, o simulado, ele serve para isso. Mas essas são as 4 formas, gente. Então, vamos voltar lá só para questões de exploração. Começou a estudar um assunto novo, vai lá no final do PDF e lê 5 questões. Não é para tentar acertá-las, é para você ver o tipo de assunto que vem cobrando na questão. O seu cérebro, de forma muito intuitiva, já vai estudar mais direcionado. Segundo, questões de fixação. Estudou um conteúdo, você vai fazer questões sobre ele. Porém, lembrando que somente questões de fixação, muitas das vezes, não é suficiente para você, você chegar ao patamar da aprovação. Porque o seu cérebro ele está ainda condicionado àquela legenda. Você já sabe que você está resolvendo uma questão daquele assunto. Questões cumulativas com resolução aleatória. Então, aqui entra o benefício da mudança, da aleatoriedade, da imprevisibilidade. E simulados gerais. Você vai saber como se comportar, como é a maratona de uma prova. Eu costumo dizer que quando eu termino uma prova, provas longas, né? Eu lembro muito bem quando eu fiz a prova da Receita Federal, são 2 dias de prova, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Gente, você termina a prova assim, não é que você está cansado, parece que você está com dengue. Tão exausto. E se você não simulou isso, na hora da prova você não vai conseguir. Porque você vai ficar cansado e aí você não vai conseguir mais raciocinar, tá? Então, essas 4 formas são extremamente importantes, muito, muito importantes, tá? Essas aqui, gente, ó, é muito mais fácil a gente fazer nas plataformas de questões, tá? Porque, por exemplo, vou abrir o TEC aqui. Acho que quase todo mundo conhece o TEC, uma plataforma muito boa. Tem o quê? Concursos também, tem a plataforma do GRAM, a própria plataforma do Estratégia, mas a que eu mais gosto é o TEC, gente, assim, não sei se eu já não dou nem abertura para as outras, mas para mim o TEC é a melhor. Então, vamos supor aqui, né, que você
vai fazer uma revisão cumulativa de direito constitucional. Então, vou até mostrar para vocês como que é feito um caderno de questões, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, que é Desirê. Gente, isso aqui vai horas. Quantas horas você já gastou nisso aqui, Desirê? Ixi, muitas, né? Muitas. Sabe muitas. Sabe os caderninhos que aparecem lá para vocês? São filtrados, olhadas as questões, ó. Vou mostrar para vocês como que é feito um caderno de questões. Então, a gente vem aqui, novo caderno. Aí, aqui é matéria e assunto. Então, eu vou aqui, por exemplo, direito constitucional. Aí, suponhamos que eu já estudei a parte inicial, né? Teoria do direito constitucional. Né? Aí, eu olho aqui. Beleza. Estudei todo o assunto de teoria geral do direito constitucional. Aí estudei a parte de Constituição, eficácia das normas, poder constituinte, aplicação das normas, métodos e princípios, simetria. Tá? Estudei toda essa parte inicial aqui, que normalmente é uma ou duas aulas. Aí eu entrei para a parte dos princípios. Aí estudei ali os princípios fundamentais. E aí eu estudei direitos e garantias fundamentais também, tá? E estudei ali a parte de características, gerações e os direitos, o artigo 5º. Beleza, agora eu vou fazer um caderno de questão cumulativo dessas disciplinas. Já temos uma quantidade aqui satisfatória. Aí você vai aqui, remover anuladas, remover desatualizadas. Aí vamos colocar aqui FGV e FCC. FGV, FCC. Aí eu quero colocar dos últimos 4 anos. 26, 25, 24, 23. Tá? Aí você pode selecionar por carreira. Normalmente eu não seleciono, tá? Porque de vez em quando vai vir uma cabeludona, assim, sabe? De juiz. É bom que venha, que você fala, meu Deus do céu, né? Que é isso? É bom que venha de vez em quando. A não ser assim, por exemplo, num concurso bem mais simples de nível médio, aí vale a pena assim, aí eu filtro, tá? Mas não vamos filtrar aqui não, nem escolaridade, nem nada. Beleza. Aí, ó, 428 questões. Aí eu quero fazer um caderno de 50 questões. Aí eu vou aqui em editar quantidades. Gente, seria muito mais fácil eu só vir aqui, ó, e colocar 50 para a galera fazer. Não é assim, não. Tem preguiça. Hierarquia. Organizar por hierarquia. Relevância, apenas assuntos. E aqui, meus amigos, vem, ó, o que mais é cobrado. Então, de todos esses assuntos aqui, o que mais é cobrado, obviamente, é o artigo 5º, tá? 41% de todos aqueles assuntos, das questões, 41% é desse assunto. Então, tem sentido eu estudar, colocar o mesmo tanto de questões para eu estudar dessa, do que de poder constituinte, que tem 12 questões? Não, né, gente? Você vai estudar mais aquilo que cai mais. Não quer dizer que você não vai estudar o que cai menos, mas você vai estudar mais o que cai mais. Aí vem métodos de interpretação, beleza. Então, eu normalmente começo aqui por baixo, tá? Então, eu sempre deixo uma de cada. Pelo menos uma. 12. Aí eu coloco, vamos pôr aqui, metade. Então, 6 ainda vai dar muito. Vamos pôr 4. 4. Aqui vamos pôr 10. Vamos pôr 10. Aqui vamos pôr 12. E aqui vamos pôr 25. Ixi, ainda deu 90, ó. Então, não dá. 28, 7, 5, 2, 58, ó. Tá vendo? Aí você
Pesa, vou deixar 58 ou deixo 50? Vamos deixar 58. Você escreve aqui o nome do seu caderninho. Direito Constitucional, revisão cumulativa 1. Depois você tem que ter uma legenda do que tem na sua revisão cumulativa 1, tá? Dos tópicos. Pra vocês verem, gente, um pouquinho dos trabalhos de bastidores aqui, como que é feito. Você tem que ter uma legenda, porque senão você vai esquecer o que tem aqui no caderno de revisão cumulativa 1, tá? Aí toda vez você vai ter que entrar aqui para olhar? Não, né? Então, beleza. Aí você vem aqui, salva na pastinha, e você vai aqui, gerar caderno. Gerou o caderno. Ok. Aí agora, o que você tem que fazer? Você vai tirar aqui, ó, assunto, você vai clicar nesse xizinho aqui, ocultar assunto. Entendeu? Então, você não vai mais saber qual que é o assunto. Porque se você aqui, ó, você já, beleza, esse aqui é de conceitos. Não. Você tem que dificultar o jogo. Na prova não vem legenda. Então, você vai resolver a primeira aqui. Resolve questão. Tô boa de chute. E aí, gente, uma coisa importante também. Você resolveu a questão, eu tenho esquecido de falar isso ultimamente. Você resolveu uma questão, você tem que ler o comentário. Sim ou sim, tá? Como dizem os paraguaios, né? Morei 10 anos lá em Ponta Porã e fala sim ou sim. Tem que ler o comentário. Então, você vem aqui em ver resolução. Às vezes você achou o comentário do professor muito fraco, não entendeu. Você pode vir aqui, ó, fórum de discussão da questão. Gente, às vezes as pessoas colocam explicações tão boas aqui, tá? Inclusive o povo fica até famoso aqui no fórum, tá? Eles vão ganhando pontos, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Eles vão ficando famosos aqui de tanto comentar. Então, mas você também não vai ficar lendo os comentários de todo mundo, senão você vai gastar tempo demais. É tudo sempre ali na medida. Então, beleza. Aí aqui, essa setinha vai para a próxima questão. Se você clicar aqui, ele vai seguindo aqueles assuntos. Para você fazer aleatório, você tem que clicar aqui, ó, questão aleatória não resolvida. Então, aí, ó, você vê, ele já foi da questão 1 para 38, tá? E você não tá nem sabendo o assunto aqui. Então, você vai resolver questões. Resolver questão, tá? Então, esse é um bom jeito de fazer a revisão cumulativa, tá? Uma coisa importante também, para quem não sabe, a gente gera o caderno de erros aqui, né? Estatísticas, aqui você gera o caderno com as questões que você errou. Beleza. Só que eu gosto muito de utilizar isso aqui também, ó. Eu gosto muito de utilizar isso aqui, ó. Essa estrelinha aqui. Marcar como favorita. Porque aqui eu consigo, ó, criar um grupo de favoritas. Então, às vezes, não é só uma questão que eu errei. Às vezes eu acertei a questão, mas eu quero revê-la. Achei ela muito interessante. Ou então eu acertei, mas foi na cagada, sabe? Sem saber, só chutando. Aí você coloca aqui no seu caderno de favoritas, tá? Então coloque aí depois você pega e monta um caderno só com as suas favoritas. Aí fica aqui, ó. Tá vendo? Você vai criando o grupo de favoritas. E aí fica muito bom para você revisar também. Então, tudo isso aqui são formas que a gente vai aprendendo a trabalhar com a nossa aprendizagem, tá?
a aprendizagem para você, assim, você consegue acessar níveis de aprendizagem, gente, assim, inacreditáveis. Mas a gente precisa estar disposto a sair do conforto. Infelizmente, muita gente passa muito tempo estudando, mas não é aprovado porque não está, de fato, se dedicando como deveria. Você está gastando, gente, o mesmo tempo e fazendo de uma forma que você não consegue ali evoluir. Assiste videoaula como se fosse Netflix, sabe? Assim, sem estar prestando atenção. E isso é treino, gente. É treino. Quanto mais tempo você está sem estudar, você começa a voar, sabe? É difícil você manter a concentração. Mas isso é treino, tá? A não ser para quem realmente, né, tem algum tipo de distúrbio na parte, assim, de concentração. E aí, né, tem todo um tratamento médico para isso. Mas a concentração, ela é fruto de constância. Quem não tem o hábito da leitura também. E hoje, né, também, né, gente? A gente aprendeu a gente aprendeu, não. O nosso sistema aqui, ele se acostumou muito com a dopamina rápida. Vocês já leram aquele livro? Acho que eu até falei dele. Deixa eu ver se está fácil de eu pegar aqui. Chama Nação Dopamina. Ele fala sobre isso, né? O que falam vulgarmente aí, né, da dopamina barata, que é quando a gente acessa e fica aí, né, muito tempo em redes sociais, comida fast, fast food, né, comida com muito açúcar, muita gordura. Você acessa níveis de dopamina muito rápido, mas que a dopamina rapidamente ela cai. Então, você não quer ter sacrifício para acessar determinados prazeres, sabe? Você quer sempre aquele que é rápido, é fácil. Então, por isso que muitas vezes hoje em dia a gente não consegue se concentrar. As pessoas têm dificuldade em se concentrar em coisas mínimas. Porque você vê, teve uma vez uma pesquisa do Spotify. Gente, o percentual das músicas puladas. Você sabe quantos por cento das músicas. Tem estudo para tudo, né? Quantos por cento das músicas executadas no Spotify são tocadas do início ao final? 15%. 85% pula a música. Não espera a música acabar. A gente não consegue lidar com o ócio hoje em dia, sabe? Até eu estava esses dias ouvindo um podcast falando. Se o elevador, você está lá, vai esperar o elevador está 8 andares acima, você fica com preguiça, às vezes, quer ir pela escada. Tudo bem, é melhor ir pela escada mesmo, que você faz um exercício. Mas às vezes você fica nervoso, porque o sinal fechou na hora que você chegou para passar. Sabe? Então, assim, quis trazer essa reflexão para vocês, para a gente ver que é sim possível melhorar. Às vezes é isso que está te travando ali naqueles 75%, 80% que você não sobe. Talvez é sair do conforto. Você sempre está estudando da mesma forma, com o mesmo conforto, tá? Eu gosto muito de aluno que vem me perguntar: Lorena, será que a gente pode fazer de tal forma? Ou então eu posso fazer de tal jeito? Tá? Ou então me fala depois: eu testei tal coisa. Claro que vocês estão aqui na mentoria para estudar por uma metodologia validada. Mas não é por isso que vocês precisam, digamos, acomodar e também não pensar em mais nada que possa ser feito.
né? Eu vejo que depois que a Desirê entrou aqui para a mentoria, para mim foi tão bom porque ela trouxe novas abordagens também, da forma como ela estudava. Então a gente troca ideias, sabe? E isso nos leva a pensar, tá? Então é isso, meus amigos. Gostaram? Gostaram do conteúdo? Que bom. Que bom. Então, temos uma outra novidade para contar para vocês, né? Como nós iniciamos a bússola da lei seca, agora nós iniciaremos uma outra bússola. Quem adivinha o que é? Alguém chuta? Escreve aí no chat do que vai ser a outra bússola. Já risquem. Português, simulados. Não, tá frio. Tá frio, tá frio. Lei Maria da Penha, não. Nós começaremos a bússola da jurisprudência. Começaremos a bússola da jurisprudência. Porque cada vez mais as bancas também têm solicitado entendimento jurisprudencial. Cada vez mais, gente, tá? Especialmente aí nos concursos de tribunais, tá? No cargo, por exemplo, do TJ, analista judiciário, área judiciária. Então, nós começaremos com a bússola da jurisprudência. Ainda não decidimos o formato. Se vamos fazer em formato de, tipo, de aula, como a gente tem feito ali com a bússola da lei seca, ou se faremos em um formato de material, sabe? Como meta fixa, ou que a gente lance na plataforma, ou que lance no grupo um dia específico da semana para todo mundo ler. Ainda estamos. Não, ainda não tem data, Leonardo, mas não vai demorar, não. Tá? Eu quero que comece no máximo início de agosto, tá? Agora em julho, não vai ser em julho, não, vai ser em agosto. Porque agora em julho a gente está se programando para começar o simulado. Tá? Então, começamos a bússola da lei seca, esse mês começamos o simulado mensal. E aí, mês que vem, a gente começa a bússola da jurisprudência. Tá? E aí, um outro recado para aquele pessoal que estava me falando que estava com muita dificuldade em exatas e informática. Vou falar com vocês de exatas, tá? Lembra que eu tinha comentado com vocês sobre o curso do professor Sérgio Carvalho? Gente, para mim, o professor Sérgio Carvalho é o melhor professor de exatas para quem tem dificuldade em exatas. Porque ele ensina, ele mesmo fala, ele ensina como se ele estivesse ensinando para uma criança, né? Antes de popularizar esse negócio aí do chat GPT, né? Me ensine como se eu fosse uma criança. Não, ele sempre usou esse bordão. E aí ele ensina muito bem, né? Só que hoje ele é professor do GRAM, né? Ele é professor do GRAM. E o GRAM realmente ele é muito bom em videoaulas, tá? Ele tem videoaulas muito boas. Eu não gosto do material PDF. Mas não é que eu não gosto, eu acho que tem melhores, bem melhores, tá? Mas as videoaulas dele são muito boas. Só que ficaria muito contraprodutivo, né? A gente ter uma assinatura do Estratégia, ter uma assinatura do GRAM, é muito caro também, né? Um investimento alto. Mas eu conversei com o professor Sérgio Carvalho, fui atrás dele, ele é meu colega de Receita Federal também, ele é auditor da Receita. E aí, gente, eu consegui com ele, os cursos de matemática básica. Cada vez mais os concursos têm pedido matemática básica, tá? Matemática financeira
e raciocínio lógico. O curso dele completo, com videoaulas e os PDFs, ele fez para os meus alunos por R$ 200, tá? R$ 200. Então, assim, esse não está incluso aqui na mentoria, tá? Quem tiver interesse, me manda mensagem, tá? Porque aí vocês vão... Eu posso parcelar esse valor ali na plataforma, no cartão, não tem problema nenhum. E aí a gente vai fazer uma matéria específica desse curso e colocar no plano de quem quis. Então, se você está tendo dificuldade com exatas e quiser essa possibilidade, tá? É muito válida. Lorene, é obrigatório? Quem não adquirir vai ficar sem estudar? Obviamente que não, né, gente? A gente sempre teve o estudo ali de exatas. Só que muita gente está tendo uma dificuldade muito maior, assim. E aí, como eu falei, e realmente ele é muito bom, quem tiver interesse, me manda mensagem, tá? Que até o final de semana, eu vou passar para ele, tá? A quantidade. E aí ele vai disponibilizar por e-mail para cada um, né, que adquirir. E aí eu vou fazer a disciplina ali com todas as tarefas em cima desses cursos, tá bom? R$ 200, pode ser no Pix, pode parcelar no cartão, mas vale muito a pena, tá? Esses 3 cursos, com certeza, se vocês fossem comprar lá no Gran, eles sairiam aí por mais de R$ 600, sem dúvidas, tá? Isoladamente, né? Porque comprar a disciplina isolada é mais caro. Então, é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, mandem WhatsApp, tá bom? Mais um último assunto. Especificamente, esse sábado, nem eu, nem a Desirê vamos conseguir fazer a bússola da lei seca às 8 horas da manhã. E aí eu quero saber o que vocês preferem. Vou até colocar a enquete lá no grupo, porque tem muita gente que não está aqui. Vocês preferem fazê-la no domingo de manhã, às 8 horas, né? Ou vocês preferem que eu deixe gravada para vocês fazerem no sábado? Patrícia, domingo. Por mim pode ser domingo. Eu também prefiro que seja ao vivo, porque ao vivo a gente se compromete, né? Domingo, ó, a maioria tá falando domingo. Então, beleza. Então, acho que vai ser domingo mesmo. Porque quando a gente faz gravado, o gravado é sempre mais difícil da gente assistir, né? Até porque já temos ali, né, as outras coisas, e vai ficando, e você fala que vai assistir e acaba não assistindo, tá? Então, são esses os assuntos. Dúvidas sobre o assunto que abordamos hoje ou sobre alguma coisa específica da mentoria? Vou olhar aqui no chat, ver se tem alguma coisa. A Jamira perguntou se a revisão pode ser feita pelo passo estratégico. Jamira, pode, tá? Porém, eu só aconselho a revisão pelo passo estratégico quando você está estudando para um concurso que ainda não tem nem previsão, sabe? Então, assim, eu estou estudando para um concurso, não é o seu caso, né? O seu caso é o INSS, que embora a gente ainda não tenha autorização, a expectativa é que ele não demore. Mas, assim, suponhamos, terminou toda a parte ali do seu ciclo teórico, né? Que é de passar uma vez pela disciplina resolvendo as questões de fixação. O passo estratégico viria na segunda passada desse conteúdo, tá? Eu acho muito mais produtivo fazer essa segunda passada pelo conteúdo pela resolução de questões e acessando o seu material ali já de revisão, que você ou foi produzindo, ou já tem, né, bons mapas mentais, bons resumos, tá?
Então, assim, eu acho muito mais produtivo. Quando que poderia ser uma oportunidade? No caso daquela disciplina, que aí sim ela foi muito difícil. No INSS, talvez o caso do conhecimentos específicos, que é o direito previdenciário, tá? Poderia sim estudar pelo passo estratégico. Para quem não sabe, gente, o passo estratégico, ele é como se fosse uma trilha de revisão. A trilha estratégica, é porque são coisas que vocês não conhecem muito do estratégia concurso. Alguns conhecem, outros não. Quando a pessoa adquire pelo estratégia concursos a assinatura premium, ela tem acesso à trilha estratégica. A trilha estratégica, ela é como se fosse um planejamento de estudos. Só que ele é genérico, tá? Assim, ele vai de acordo com quem fez a trilha, acha que é o melhor jeito de estudar. Não leve em consideração a pessoa. Não acho que seja ruim, tá? Não é ruim, não. Tem uns que são muito bons, inclusive. Mas, aí tá. Essa é a trilha. O passo estratégico é como se fosse essa trilha, só que de revisão, tá? Ou assim, para quem quer ver a matéria de forma mais rápida, mas não aconselho, tá? Então, eu acho que é válido, mas eu acho que tem formas melhores do que o passo, ou ele pode ser utilizado no caso de uma disciplina que você teve muita dificuldade. Mas eu ainda acho melhor, Jamira, numa disciplina que a gente tem muita dificuldade, e não, né, acho que não é o seu caso, eu acho que você não tem dificuldade com conhecimentos específicos. Vou voltar ao exemplo da contabilidade, ou do pessoal que tem a dificuldade aí nas exatas. Às vezes é melhor você passar tudo de novo do mesmo material que você estudou, do que de um outro, sabe? Diferente. Pega aquele curso que você fez com aquele mesmo professor, tá? E aí você vai estudar ele todo de novo, tá bom? Eu acho que tem mais resultado. Mas como falamos, né? Primeiro, as pessoas são diferentes, e segundo, é bom mesmo, às vezes, a gente diversificar. Então, raramente vai ter uma resposta pronta, tá? Tem sim algumas formas de aprendizado, gente, que elas são melhores para determinados conteúdos. Igual exatas, né? Já pensou você estudar exatas assim, só falando, sem desenhar, sem mostrar visualmente para a pessoa, você explicar para ela trigonometria? Dificilmente alguém vai entender, né? Assim, né? Então é uma forma de aprendizado mais visual. Mas, assim, de uma forma geral, a gente consegue diversificar bem, tá bom? Vamos ver se teve mais alguma. É pertinente a todos os concursos? Acho que é sobre a bússola da jurisprudência. A gente vai começar com as que são básicas, né? A jurisprudência, de uma forma geral, né? Ela é mais para as matérias de direito, né? Então, aí, direito constitucional, direito administrativo, né? Vamos começar por essas. Aí, finalizou, aí a gente vai para outros direitos, e aí vai depender muito do seu concurso. Direito civil, direito penal, direito empresarial, direito tributário, tá? Mas a gente vai começar, sim, por aquelas que são pertinentes a todos os concursos, tá bom? Direito administrativo. Ah, tá. Vocês estavam tentando acertar. Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos tirar uma foto bem bonita. Tá? Eu esqueço de tirar a foto. Abram as câmeras aí, façam uma provisão. Deixa eu limpar a câmera. Fuja, fuja, fuja.
A gente não pode pegar a bagunça ali, que tá ali atrás. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.